Olá! Vamos mergulhar de cabeça numa questão que está literalmente no coração da filosofia há séculos. Uma questão que moldou a forma como a gente entende a realidade, o conhecimento e até a própria verdade. Hoje, a gente vai fundo nesse debate. Pois é, a pergunta é essa mesmo, e ela é bem provocadora. A acusação aqui é séria, a de que a filosofia, em algum ponto da história, pegou um desvio e acabou esquecendo da sua pergunta mais fundamental de todas. Beleza, então como a gente vai navegar por essa disputa toda? Nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, a gente vai entender qual é a acusação. Depois, vamos ouvir os argumentos. Aí vem a defesa da tradição, com o Tomás de Aquino, a solução que ele propõe, e no final a gente se pergunta, tá, mas e daí? Por que isso tudo ainda importa hoje em dia? Então vamos lá, qual é o problema aqui? A questão toda é se a filosofia cometeu um erro gigantesco ao se concentrar demais em perguntar o que as coisas são, em vez de fazer uma pergunta muito mais básica e profunda. O que de fato significa ser? E esse aqui é a formulação oficial da nossa questão disputada, bem no estilo dos debates intelectuais da Idade Média. A ideia é essa: de tanto se preocupar em colocar as coisas em caixinhas, em definir tudo, será que a filosofia deixou escapar o mais óbvio e ao mesmo tempo mais misterioso de tudo, o próprio ato de existir? Agora, vamos ouvir o lado da acusação. Essas são as principais objeções, os principais argumentos que dizem que a filosofia tradicional realmente esqueceu o ser. Esses 4 pontos juntos formam uma crítica bem poderosa. Basicamente, eles estão sugerindo que todo o projeto da metafísica, desde Platão, já começou com o pé esquerdo, sabe? Como se tivessem errado o alvo desde o começo. A primeira objeção gira em torno desse conceito aqui. Dasein é um termo em alemão para ser aí. A ideia é simples, mas muito forte. Como a gente pode começar a falar sobre o ser sem começar pelo único ser no universo que se pergunta sobre o ser, que somos nós, os seres humanos? Já a quarta objeção vai direto no coração da ideia de verdade. Ela propõe que a verdade não é uma definição estática, uma coisa pronta no dicionário. Ela seria a aletheia, uma palavra grega que significa desvelamento. A verdade seria um processo, um desvendar contínuo das coisas, não um ponto final. Mas claro, a tradição não ficou calada. E o defensor aqui é de peso. Vamos ver como Tomás de Aquino entra nessa briga para defender a abordagem clássica. A resposta de Tomás de Aquino é bem direta. Ele basicamente diz, olha, é óbvio que a gente tem que começar com aquilo que a nossa mente percebe primeiro. E o que é isso? O ente, a coisa que existe, que está aí. E a verdade? Bom, a verdade acontece quando a nossa mente consegue se alinhar com essa realidade. Simples assim. E esse conceito em latim é a pedra fundamental da visão do Tomás. A verdade para ele não é uma busca sem fim, não é uma viagem, é um destino. É aquele momento em que o nosso intelecto e a realidade, clique, se encaixam perfeitamente. E aqui a gente vê o conflito central de forma bem clara, né? De um lado a verdade como um processo, uma jornada de descoberta, a aletheia. Do outro a verdade como um ponto final, uma conformidade com o que é real, a adequatio. A verdade é a jornada ou é o destino? Essa é a grande questão. Agora sim, o evento principal, o Rasping Deu. É aqui que Tomás de Aquino apresenta a solução dele, explicando o seu raciocínio e respondendo a cada uma das objeções, uma por uma. O ponto crucial de toda essa discussão está nessa distinção. Para Tomás de Aquino, a filosofia não esqueceu o ato de ser. Ela apenas entendeu que a gente precisa começar pelo ente, pela coisa que é, para poder chegar lá. A analogia da lâmpada é perfeita. A lâmpada é o ente, é o que a gente vê. Mas é olhando para ela que a gente entende a eletricidade, o ato que a faz brilhar. Então, o caminho que o Tomás propõe é muito claro, muito lógico. Ele argumenta que começar definindo as coisas não é um erro, de jeito nenhum. É, na verdade, o primeiro e absolutamente necessário degrau na escada para a gente conseguir compreender o próprio ser. Mas e aquela segunda objeção? Será que definir um ser humano como um animal racional é um erro? Será que isso nos limita e nos afasta do ser? De jeito nenhum. Para Tomás, a definição é justamente o que revela como o ato universal de ser, o tal do S, se manifesta naquela coisa específica. A definição não é um muro que bloqueia a visão, ela é uma janela para o ser. Certo. E aquela crítica sobre a ciência moderna, a de que ela só estuda objetos e ignora a questão do ser. A filosofia tem culpa nisso? Aqui, Tomás de Aquino faz uma distinção bem nítida.
A biologia estuda os seres vivos, a física estuda a matéria, cada ciência particular estuda um tipo de ente. Mas a metafísica, a filosofia primeiro, o trabalho dela é especificamente estudar o ente enquanto ente. Ou seja, ela é a ciência feita para pensar o ser. Cada uma no seu quadrado, sem confusão. Ok, depois dessa viagem filosófica toda, a pergunta que não quer calar é: por que esse debate tão antigo ainda importa pra gente hoje? Isso aqui vai muito além de uma discussão abstrata. Isso define o papel da metafísica ao lado da ciência. Oferece uma estrutura para a gente pensar a realidade de um jeito que vai além do que é só material, do que a gente pode medir. E nos desafia a olhar para as coisas e não perguntar só o que é isso, mas a se maravilhar com o simples mistério do isso é. E para fechar, fica essa provocação. Se o ser é um ato e não só uma coisa, se existir é mais um verbo do que um substantivo, como isso muda a maneira como a gente vê o mundo ao nosso redor? Pensa nisso. A existência não é uma propriedade estática, como uma cor. É um evento, um ato acontecendo agora mesmo. Isso muda tudo, não muda?